Por trás de um grande nome, de uma grande marca, que o catarinense conhece tão bem, né? Grupo Coque. Você já imagina a grandiosidade, os enormes espaços onde se vende de tudo. Mas, quando a gente olha lá para trás, para a história, essa trajetória fica ainda mais encantadora. Porque ele estava me contando aqui como nasceu o Grupo Coque. Ninguém nem imagina. E eu não vou contar não, quem vai contar é você. De uma feira, de vender hortifruti com seus pais, foi assim. Sim, a nossa história começou numa banca de hortifruti. Há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, o meu irmão convenceu os meus pais a vender uma junta de boi para comprar uma Kombi. E dessa Kombi a gente começou a fazer feira livre. Fizemos feira livre por 14 anos e durante esses 14 anos nos deu muita experiência, nos deu... criamos experiência principalmente para trabalhar no setor de perecível. E aí, como feira livre, chuva, sol, calor, monta a barraca, desmonta a barraca, a gente viu a possibilidade de fazer uma loja para operar supermercado ou até uma verdureira. Então ali nasceu, depois de 14 anos de fazer feira livre, a gente fez a nossa primeira loja na cidade de Tijucas em 94. Então em 94 o Grupo Coque inaugurou a sua primeira loja e 5 anos após inauguramos a segunda loja e aí não paramos mais de crescer. Em 2016, há 10 anos atrás, nós entramos também no modelo atacarejo. Então a gente opera com 2 tipos de negócio, varejo e atacado. Em 2016 a gente entrou no modelo atacarejo e hoje nós estamos aí com 96 lojas, inclusive essa semana ainda vamos inaugurar a loja número 97, lá na cidade de São José. E o número 100 tá aí também, batendo a porta já. Sim, já tem até um jantar preparado, num dia do jantar que é em setembro. No dia 25 de setembro nós vamos inaugurar a nossa 100ª loja na cidade de Itajaí, uma bela de uma loja, para comemorar tudo isso que a gente vem conquistando ao longo desses anos, porque o nosso grupo construiu essas 100 lojas, o grupo não comprou nenhuma rede, então foi construído loja por loja e nos últimos anos, principalmente nos últimos 8 anos, a nossa empresa vem crescendo de uma maneira muito consistente. Nós inauguramos uma loja por mês, mais ou menos, nos últimos 8 anos, isso consecutivos. Então o nosso grupo ele é muito reconhecido pela constância que nós temos no crescimento, mês a mês, ano a ano, e crescendo em número de lojas, crescendo em número de faturamento, cada vez com uma equipe melhor, com centro de distribuição, criando toda uma estrutura logística de supply para sustentar esse crescimento. Também está na área contábil, na área jurídica, na área comercial. Então o Grupo Coque hoje tem 15 mil colaboradores para que cada um faça muito bem feito o seu papel para que tudo venha atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Você falou sobre números de faturamento. Você consegue ter uma ideia do faturamento? Sim, esse ano nosso grupo, esse ano que passou em 2025, nosso grupo faturou em torno de 12 bilhões. Então é muito faturamento, então precisa de um cuidado muito grande, não só no faturamento. Você precisa cuidar dos números, da lucratividade, precisa cuidar da parte dos funcionários, precisa ver se o cliente está satisfeito. Fluxo de caixa também é super importante para o crescimento. Então o Grupo Coque é uma empresa que se preocupa em crescer e crescer com perenidade. Como é que eu cresço para que a empresa se torne longeva, para que a empresa se torne cada vez mais enraizada com valores, para que a gente possa crescer com constância. É isso que a gente pretende fazer aí na família. É um desafio e tem um segredo toda nessa equação envolvendo família, irmãos. Tem uma fórmula para que isso aconteça e ganhe essa consistência e essa trajetória de sucesso, não é? Sim, nossa empresa é familiar, nós somos em 5 irmãos, 5 sócios, trabalhamos juntos já há muito tempo, há 32 anos no supermercado, mais o período de feira, e é uma sociedade que vem dando muito certo, a gente vem se dando muito bem, essa sociedade já tem 10 sobrinhos, dos 10, 9 já trabalham na empresa também, então já está vindo a segunda geração, e para que isso tudo dê certo, a gente tem esse cuidado, né?
Hoje nós temos o Conselho da Família, que cuida da parte familiar, cuida da holding familiar, para que a gente possa continuar crescendo sem atritos ou sem brigas. Eu sempre comento que uma empresa familiar, ela tem que cuidar pelo menos de 3 coisas. A primeira delas é que a família não brigue, que tenha uma empresa para crescer precisa ter união, porque com briga há um desestímulo ao crescimento. A segunda coisa que ela precisa cuidar é que a empresa precisa continuar dando lucro. E a terceira, porque uma empresa sem lucro não cresce, não consegue sustentar ao longo do tempo. E a terceira coisa é endividamento. Então, se você cuida, a empresa da sociedade, ela é unida, ela não precisa nem crescer muito, mas se ela cresce com lucro e ela não faz grandes dívidas para que a lucratividade não corrompe todo os juros, não corrompe todo o seu lucro, ela se torna perene, ela vai continuar sempre existindo, porque são 3 grandes pilares dentro de uma empresa familiar ou até pode ser de capital aberto também. Existe uma série de planejamento relacionado à movimentação do Brasil como um todo, econômica, tributária, escala 6x1, tudo isso também exige um planejamento e uma reestruturação de vocês, né? De todos os empresários no Brasil. Hoje hoje tem uma pergunta que vale 1 milhão ou 1 bilhão quem souber responder, que é: como que o nosso setor, ou como o setor do varejo vai operar ou vai fazer gestão com o aumento dos custos operacionais? Porque os custos operacionais vão aumentar, porque nós vamos ter uma escala de 44 horas para 40, uma escala 5x2, vamos ter 1x1, que é folga para as mulheres, tem aí a reforma tributária, que vai aumentar custos, tem a economia que não está andando bem, nós temos os juros altos, nós temos um consumidor, um cliente mais exigente e endividado. Então tem uma série de fatores acontecendo e a pergunta que eu digo é que nós temos que tentar responder: como é que eu vou fazer gestão da minha empresa para que todos esses fatores eu não transfiro tudo para o preço? Porque se você transferir para o preço, você não vai vender bem. Que gestão, que estratégias eu vou ter para que incorporar esses custos sem aumentar o custo operacional? Então, esse que é o grande desafio do nosso setor. E o que nós estamos fazendo? O que eu vejo aí para o futuro em relação a isso? Ter lojas com mais autoatendimento, por exemplo, self-checkout, que é uma coisa aí que está pegando muito no Brasil. Cada cliente faz o seu atendimento. Autoatendimento nas padarias também, o cliente se serve. Autoatendimento no açougue, principalmente nos atacarejos. Eu criei lá um modelo de abastecimento em caixa do hortifruti, para que facilitar o rodízio, facilitar o abastecimento. Em relação à escala, o que podemos e devemos fazer? Reduzir as horas de abertura das lojas, porque o nosso setor ele abre, principalmente o atacarejo, 7 da manhã, vai até 10 ou 11 da noite. Então, na minha opinião, devemos encurtar esse horário, pelo menos 1 hora por dia. Domingo, não precisa deixar a loja aberta até 9, 10 da noite, fechar lá pelas 18 horas, está bom demais. Então o cliente consegue se servir. Então, quais são as estratégias que nós vamos ter para que toda essa pressão de aumento de custo operacional eu consiga diluir no meu negócio, sem aumentar o preço, sem aumentar a margem dos produtos? Então, esse é um grande desafio. Então, por isso que eu digo, é uma pergunta de 1 milhão. Quem consegue fazer isso, ele vai se dar muito bem. Então, a gestão, ela vai ser muito importante daqui para frente. O nosso setor sempre estava muito preocupado com a concorrência. Hoje não é mais a concorrente que é a nossa preocupação. Hoje a preocupação é como é que eu faço a gestão, como é que eu absorvo todos esses custos e continuar vendendo e sendo competitivo.
Interessante mesmo, né? Olhar para isso, olhar para o próprio umbigo mesmo e olhar para dentro. O que eu faço? Como é que eu vou operar, incorporando todos esses custos impostos pelo governo, pela sociedade ou pelos sindicatos, sem repassar para o consumidor? Acho que essa é a grande pergunta que nós temos que fazer e tentar responder dentro do nosso negócio. Muito bom. Bom, olhando aqui um pouco para a Expo Super, qual é a importância de estar aqui nesse evento que cada vez está maior, né? Mais grandioso, com um olhar super apurado e voltado para os grandes nomes do setor varejista? Sim. A Expo Super ela é um negócio interessante para todos, né? Até o consumidor ganha, porque é aqui que o supermercadista conhece as novidades, os lançamentos. É aqui que o supermercadista percebe o que tem de novas tecnologias, tendências. Tem o workshop com muitas palestras para o supermercadista para que o setor cresça profissionalmente. Então, são 3 dias de feira, mas são 3 dias de muito aprendizado, são 3 dias de muita troca de ideias. E eu tenho certeza que depois de 3 dias desse evento, o setor, cada um na sua loja, na sua empresa, vai mudar algo, vai fazer algo melhorando melhorando o sortimento do seu produto, ou implantando tecnologia, ou sempre pensando o que eu vou fazer para que os nossos clientes sempre tenham um momento de compra agradável. Esse é o objetivo sempre final do setor supermercado. O que eu faço na minha loja, na minha empresa, para que quando o cliente vem até a minha loja, ele tenha um momento de compra agradável e ainda fazendo economia. Eu vou pegar um pouquinho esse seu gancho para emendar aquele projeto, né, que a CAT desenvolveu com o Grupo ND dos apaixonados por supermercados. E ali tentou se mostrar que também é uma oportunidade de fazer a carreira de pessoas, de olhar para o profissional, para que ele tenha uma projeção, para que ele enxergue ali, numa grande marca, a oportunidade de crescer profissionalmente, né? Vocês também têm essa preocupação? Sim. O setor supermercadista sempre foi visto como um setor do primeiro emprego, ou eu vou trabalhar no supermercado até quando eu arrumar outra coisa. Hoje não. Hoje o setor supermercado é um setor que você pode começar a trabalhar na empresa, até muito jovem, até de menor a gente está contratando, e fazer carreira dentro do setor supermercado. Eu digo para a minha equipe que eu tenho certeza, se você vier trabalhar conosco, você vai crescer dentro da empresa, porque tem muitos processos implantados, tem muita coisa implantada que você vai crescer profissionalmente dentro da empresa. E além de você crescer, você vai se transformar. Então, eu digo para a equipe, quem trabalha com o Grupo Coque, além dele crescer profissionalmente, ele se transforma em uma outra pessoa. Então, quanto mais a gente pregar isso e realmente é realidade, nós temos que falar muito nisso. Hoje o setor de supermercado é um dos melhores setores para trabalhar, porque não está se pagando igual ou mais do que os outros, tem todos os direitos. Hoje o funcionário de supermercado ele nem se suja mais, ele trabalha limpinho, você pode ver, vai no final do dia numa loja, está todo mundo. Então, essa coisa que tinha do setor supermercado ser o primeiro emprego está mudando, e eu acho que é o dever do setor de supermercadista pregar. Quem vem trabalhar no setor supermercado, ele cresce profissionalmente e ele se transforma num grande profissional que fica pronto para qualquer mercado aí do varejo. Tá bom, obrigada. Quer acrescentar alguma coisa? O que eu digo sempre assim, o papel de uma empresa, ele é muito maior, de novo, o papel de uma empresa de varejo, ele é muito maior do que comprar e vender produtos. Ele precisa estar inserido na sociedade, ele precisa estar melhorando todo o entorno onde tem lojas. E além do mais, uma empresa que só dá lucro, ela é muito pobre. Então por isso que eu sempre digo, você precisa fazer várias coisas para a sociedade, para que a tua empresa seja muito bem vista em toda a sua região. E isso, trabalhando com essa verdade e até com esse olhar sensível, é que você conquista o seu público, que já confia, que já se sente em casa, né, quando está numa loja de vocês.
Sim, o consumidor, ele percebe, ele sente, né, a loja ou a empresa que procura fazer o bem do todo, que procura fazer o bem da sociedade, que gera emprego, renda, desenvolvimento. Então o cliente percebe, então por isso que a gente tem que sempre estar atento, né? O que eu faço além da venda, né? Quais as melhorias que eu faço, qual é o papel que a empresa está fazendo de bem na sociedade onde ela está inserida?